regenerados, ou novo nascimento. O texto diz no versículo 9 o seguinte: qual a conclusão que chegamos? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. Nós vamos explicar o texto pormenorizadamente. É um texto que, quando você faz uma leitura dele, a gente vê que é um texto denso, mas nós vamos simplificar. Sem ser simplórios, vamos simplificar o que o texto está querendo dizer. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Porque estávamos completamente afastados de Ti. Seguindo o próprio curso da nossa história, da nossa vida. Vivendo a desobediência, não temendo ao Senhor, mas muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque Jesus Cristo nos fez voltar a enxergar a Deus. Muito obrigado por Jesus Cristo ter nos feito filhos do Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa tão grande salvação, que nos faz glorificar o Teu nome, que nos faz render-nos em adoração e que nos faz reconhecer que somente Tu és o Criador, Redentor e Consolador das nossas almas. No nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Sabe que quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele queria que aquelas pessoas amadurecessem. E eu chego à conclusão de que precisamos muito de amadurecer na fé. Amadurecer na fé é diferente de ter experiência de vida. Porque, às vezes, tem pessoas que têm muita experiência de vida e têm pouca experiência de fé. E Paulo escreve essa carta justamente para fazer com que esse público amadurecesse na fé. Paulo trata da justiça. Porque em Adão pecou e a gente herdou esse pecado. Pelo fato de Adão ter pecado, nós nos tornamos injustos. Nós herdamos a injustiça de Adão. E Jesus fez justiça por nós,
para que a gente voltasse a se relacionar com Deus. Você está entendendo o que aconteceu? Adão se tornou injusto porque desobedeceu a Deus. Jesus conquista por nós a justiça, o direito de voltar a pertencer a Deus. É isso que Romanos trata. É isso que a carta de Romanos trata. Bom, o que é ser regenerado? O que é a regeneração? Regeneração é a obra de Deus, operada nos indivíduos que creem. Deus concede uma nova vitalidade. Regeneração é justamente isso. Deus toma o curso da nossa vida e começa a dirigir a nossa história. Porque nós nascemos afastados de Deus. E dirigindo a nossa própria caminhada. Ser regenerado é justamente isso. É Deus tomar o curso da nossa vida. Você agora não dirige a sua própria história, a sua própria vida. Você não faz a sua própria vida agora. Se você foi regenerado por Cristo, você não tem mais o poder sobre você. Você não tem mais o poder sobre a sua existência. No sentido de que Deus agora te dirige. Ele se apresentou a vós. E agora é Ele que dirige esse carro. Ele que é o piloto. Ele que é o comandante. Por isso que a gente precisa ficar bem tranquilos. Porque se Deus é o nosso comandante, por que nós temos que ter medo? Já parou para pensar nisso? Ser regenerado é isso. Ser regenerado é ter a convicção dada por Deus de que agora Ele é o nosso comandante. Por que eu vou ter medo? De forma alguma. Eu vou temer, eu vou ter temor, que é reverência a Deus. É isso que a regeneração faz. O homem regenerado é o homem que agora passa a temer a Deus. O homem, quando não é regenerado, ele não teme a nada e a ninguém. O homem regenerado, ele teme a Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele pode até tentar fazer, mas ele não vai continuar fazendo, porque ele é um homem regenerado. Deus está no comando. O homem naturalmente morto precisa de nascer novamente. Precisa de ser regenerado pelo Senhor. E homens incrédulos como éramos, são incapazes de fazer qualquer coisa que possa alterar a condição da cegueira. Eu era cego. Não conseguia ver com os olhos da fé a grandeza do Evangelho. E o texto que nós lemos fala justamente disso. Fala de um homem que necessitava de uma modificação, mais do que uma modificação, de uma mudança radical. E o que Deus fez por nós não foi um ajuste, no sentido de que, poxa, esse cara já é bonzinho, esse cara paga as contas, esse cara aqui nunca traiu a mulher, ele é um bom cara na sociedade, então deixa eu fazer um ajuste. Não. Regeneração não é ajuste. O mais que você seja bom, o mais que nós sejamos homens de boa índole, a regeneração significa que Deus vai mudar a sua existência completamente. Porque no seu conceito, no nosso conceito, nós temos uma bondade.
Mas a nossa bondade não passa de trapo de imundícia. Então, o que Deus fez em Jesus Cristo por nós foi muito mais do que um ajuste. Não, aquele ali realmente Deus vai ter que... Aquele ali é um bebum, ele usa drogas, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, o ajuste, a mudança nele foi mais radical. E aquele ali é certinho, é bonitinho e tal, a mudança foi mais ou menos. A mudança que Deus fez em relação a alguém que não tinha vício nenhum, e em relação a alguém que tinha todos os vícios, é a mesma. Porque para Deus, todos nós estávamos mortos. Para Deus, todos nós estávamos mortos. E talvez você pense que a mudança que fulano teve, que Deus teve que operar na vida dele foi muito grande. Não, aquele ali, a mudança não foi tão grande não. Porque ele já era uma pessoa boa. Para Deus, tanto o bonzinho quanto aquele cara que está com a garrafa quebrada, vou matar. Para Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque o que Deus fez foi regenerar a imagem e semelhança do Criador. Esse texto fala justamente disso. Cara, não há justo. Todos pecaram. Não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Esse texto fala de uma metamorfose. E esse texto fala de 3 coisas interessantes que eu queria destacar para vocês nessa noite. Mas para a gente compreender esse texto, a gente precisa rodar Romanos todinho. Mas eu não vou ler todo o livro de Romanos, que não dá tempo. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre regeneração. Vamos dividir Romanos em 3 partes. Amém? 3 partes. Bom, do capítulo 1 ao capítulo 3, que é o nosso texto, o livro de Romanos fala do nosso problema. Dois, o livro de Romanos fala da solução de um problema. Capítulo 3 ao capítulo 11. Em último lugar, o livro de Romanos fala da nossa resposta depois que Deus mudou a nossa vida. Aí nós vamos entender Romanos 12, versículo 1 e 2. Quando o texto fala que nos apresentamos como sacrifício. Vamos lá? Primeiro, o nosso problema. Do capítulo 1 ao capítulo 3, até chegar aqui do versículo 9 ao 20, que é o nosso texto, Romanos fala do Evangelho, da justiça que precisávamos. Romanos fala realmente da justiça que Cristo operou na cruz e que nós precisávamos. Nós não tínhamos direito de se achegar a Deus. Isso que coisa horrível. Nós não tínhamos direito de nos achegarmos a Ele. E a justiça de Deus em Cristo é justamente isso. É direito. Agora eu posso falar com Ele, eu posso conversar com Ele. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o texto vai falar que os gentios são culpados. Os moralistas também são culpados. Não adianta o cara falar que não, porque eu sou todo certinho. Até os moralistas são culpados. Já foi evangelizar alguém? E quando você foi levar o evangelho para essa pessoa te disse o seguinte: evangelho é para ex alguma coisa. Quem já ouviu essa frase? Não precisa do evangelho, não. O evangelho é para ex isso, é para ex aquilo outro. Olha que conceito errado
do falso moralismo que existe no mundo. Eu não preciso do Evangelho, porque a pessoa tem a noção de que o Evangelho é somente para transformar o caráter do dia a dia. Não. O Evangelho é para tirar o homem da condição de perdido por toda a eternidade. É claro que o homem que é alcançado por Deus, ele também muda na sua conduta diária. Mas o principal problema que estava nas nossas vidas é uma separação eterna. O falso moralista, ele vai dizer isso. Não, cara, prega o evangelho para aquele cara que está viciado ali, ó. Ele precisa do evangelho. O texto que nós lemos vai falar que não. Todos. Todos nós. Todos nós precisávamos do Evangelho. Os moralistas são culpados, os judeus são culpados, os gentios são culpados, todos somos culpados. Aí no versículo 9, o texto relata sobre a tirania do pecado e o juízo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. O texto fala no versículo 18, que não havia temor. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Me responde uma coisa aqui, meu irmão. Qual era o temor que nós tínhamos antes da graça nos alcançar? Nós vivíamos de qualquer jeito. Fazíamos o que dava na telha. Eu vou e ninguém vai me impedir. Hoje você diz, eu vou se o Senhor permitir. Rimou, né? Não era assim que a gente dizia? Eu vou e ninguém me impede. Aí você hoje diz, eu vou se o Senhor permitir. E o interessante é que todas as vezes que a gente fala que vai ali, que vai acolá, a gente diz, opa, se o Senhor quiser. Se o Senhor permitir. Se Ele não quiser, você não dá um passo, meu irmão. Se Ele não quiser, você não anda para lugar nenhum. Mas se Ele permitir, você vai para onde você quer. Então, baixa a bola. Baixa a bola. Porque quem manda em você é Deus. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Olha que bom isso, né? Nós temos um comandante. Ele realmente comanda a nossa vida, a nossa trajetória. Isso é confortante, né? Para o mundo, isso seria algo muito impositivo. O mundo encararia isso como algo muito autoritário. Porque o mundo é autônomo. O mundo quer ser autônomo de tudo. O mundo encara isso como um autoritarismo de forma alguma. Mas isso aí, meu irmão, é independente da sua vontade. A graça do Senhor é irresistível. Ela vem, converte o homem, leva ele para a regeneração e acabou. O cara não tem para onde sair mais. O cara está preso. Ou liberdade. O conceito de liberdade cristã. Deixa eu te dar o conceito de liberdade cristã. Está preso em Cristo. Parece algo antagônico, né? Liberto e preso. Mas essa é a liberdade que nos conduz à vida eterna. Estar preso nele. Porque se eu estou livre, e vem essa questão antagônica, né? Livre e preso, parece um dualismo, né? Significa dizer que eu estou seguro. Eu estou seguro.
Olha que coisa linda, eu estou seguro. Eu estou preso, mas eu estou seguro nele. Eu fico assim, eu não consigo mais pecar como eu pecava antes. Oh Deus, larga um pouquinho de mim. Ô Senhor, sai do meu pé. E Deus está lá contigo. No mais profundo abismo, na mais alta montanha. Deus está contigo. Está te conduzindo. Está nos conduzindo. A gente vai e peca. De repente vem um arrependimento. E a gente se prostra diante dele e pede perdão. E ele vem, entrega o perdão. E você se sente perdoado porque a graça te perdoou. E o interessante é que, se o homem é regenerado, ele não fica persistindo no mesmo erro. Pessoas que estão persistindo no mesmo erro, sabe aquela coisa, sempre na mesma tecla. 1 de João 5,14 diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando. Então não tem como o homem ser regenerado e estar persistindo. Um homem regenerado, sabe o que acontece com ele? Ele se arrepende, abandona, alcança a misericórdia, pela própria graça. O homem regenerado pressupõe que ele abandona. O homem regenerado se arrepende. Arrependimento é abandono do pecado. Arrependimento não é pegar o pecado e deixar ele aqui no cantinho aqui, ó. Toda hora eu dou lá uma beliscadinha. Arrependimento é a graça do Senhor te auxiliar para você pegar o pecado e fazer assim, ó. Se o pecado está andando com você igual cachorrinho de estimação, você precisa ser regenerado. Não pode. Não bate com o evangelho. Porque você se arrepende no Senhor e abandona. Larga. Não mexe mais com ele. Não belisca mais o pecado. Ele fica lá. Não quero mais. Eu estou arrependido. Não quero, não me faz bem. Não me faz bem. Em terceiro lugar, o texto diz, no versículo 19, que ninguém pode reivindicar que está livre de culpa. Ninguém pode dizer, eu não tenho culpa. No versículo 19, o texto vai nos ensinar que nós não podemos reivindicar que não temos culpa. Todos estão culpados. Chegar no céu se discute com Adão. Todos estão. Olha só o que diz o versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Porque a lei trouxe o pleno conhecimento do pecado. Então, o homem pecou no jardim do Éden. Deus entrega a lei para Moisés lá no Monte Sinai. Deus entrega a lei para que justamente o homem entenda que ele é um pecador. O homem peca no Éden. No Sinai, Deus entrega a lei para que o homem saiba, olha, aqui ó, está aqui. Isso aqui é tudo que você comete. Só que Deus entrega a graça para nos justificar diante de Deus. Para nos justificar diante de Deus. A lei condena todas as pessoas, por quê? Porque a lei mostra tudo que o homem é. A lei mostra tudo que o homem é. Os 10 mandamentos, especificamente. A lei nos expõe. É como se você estivesse diante de um espelho, se vendo as suas espinhas, vendo os defeitos da sua pele. A mulherada que sai maquiada, né?
Chega na rua, aquela coisa. Né? Toda mulher maquiada é bonita. Não é assim? Não? Pula! Pula! Mas a gente se olha no espelho, quando a gente chega em casa, quando a gente está na rua, tá todo mundo bonitinho. Mas quando a gente olha no espelho, a gente vê quantas imperfeições existem em nós. Isso é o que a lei fez. A lei te colocou diante do espelho e disse, você é um pecador. E é o que Paulo está dizendo. Só que o mesmo Deus que deu a lei para mostrar que o homem é um pecador, é o Deus que deu a graça para mostrar que Cristo é o Redentor. Te mostrou quem você é e te tirou da condição de quem você era. Isso é regeneração. Isso é regeneração. Então, o livro de Romanos podemos dividir em 3 partes. Primeira parte, nosso problema. Amém? Do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós já lemos o nosso texto base. Segundo, o livro de Romanos mostra a solução. Do capítulo 3 ao versículo 21, olha só. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto aponta um problema. O livro de Romanos aponta um problema. Agora o livro de Romanos aponta a solução. Domingo, o Leonardo Gonçalves vai trazer uma mensagem sobre a justificação, que é a solução. Agora Deus mostra essa solução. O capítulo 5 fala também sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ainda buscam mais além disso. O evangelho não é suficiente para algumas pessoas. Elas querem além disso. Querem uma oração na cabeça, querem não sei o quê, querem fazer campanha para casar. Meu irmão, o Maurício estava mostrando hoje. A gente trocando as figurinhas aí no WhatsApp. Campanha para casar. Você que está encalhado. Você que está assim, que está assado. Venha para a campanha. Não sei se eram 7 ou se 12. Mas são 12 semanas para você casar. Bom. Para casar, nós não precisamos fazer campanha. Eu creio que nós temos que tomar um cuidado muito grande com quem a gente vai casar. Mas mesmo tomando todos os cuidados com quem você vai casar com uma pessoa que tem defeitos pra chuchu. Com todo o cuidado que você tiver, você ainda vai casar com um pecador. Você pode escolher do jeito que for, pode ficar igual aquela questão da agulha no palheiro, mas ainda vai ter problemas. O evangelho se reduz a isso. E o tutano fica de fora. Quem já viu o tutano? Quem sabe o que é tutano? O tutano fica de fora. E as pessoas começam a ficar agoniadas. Porque qual é a próxima novidade?
Você sabe por que as pessoas vivem buscando novidades? Porque elas não têm o tutano. Falta tutano. Falta sustagem. Para quem é pai sabe aí. Falta alimento sólido. As pessoas ficam desesperadas. Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí eu vou ali porque ali eu vou encontrar isso. Depois eu vou para lá porque eu vou encontrar aquilo. E a pessoa não conhece o Evangelho. O Evangelho sustenta a sua caminhada cristã. A palavra de Deus é suficiente para a sua e para a minha vida. Quando essa verdade vem até nós, nós realmente não temos outro motivo. Nós não precisamos de mais nada. Se as pessoas estão precisando de mais alguma coisa além do Evangelho, eu digo para você que está tudo errado. Eu não preciso de mais nada. Eu tive uma experiência muito negativa. Eu cheguei a pastorear há algum tempo em outra cidade, 1 ano. Digo que ali foi o estágio. Era eu pregando e as pessoas esperando no final do culto para receber a oração na cabeça de outra pessoa. Que situação frustrante. A palavra não era suficiente. A palavra não era o interesse principal das pessoas. Como eu me senti mal. Como assim? Eu acabei de pregar a palavra de Deus. Por que essas pessoas agora querem fazer uma fila para receber oração na cabeça? Sim, se tiver alguém doente, a Bíblia fala para chamar e os presbíteros fazem a oração. É o que diz Tiago. Mas por que que o Evangelho não é suficiente para as pessoas? Porque falta regeneração. Quando o homem é regenerado, a Bíblia se torna prazerosa. O homem regenerado tem prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. O homem regenerado não tem mais prazer no mundo. O homem regenerado, o prazer dele é fazer a vontade do Pai. O homem regenerado não tem problema com a disciplina espiritual. Ele ora, porque ele ama se relacionar com o Pai. O homem regenerado não precisa sofrer. Ele não precisa ser moído para estar diante de Deus. O homem regenerado não precisa passar por centenas de lutas e tribulações para reconhecer que Jesus é o seu Senhor. Ele já reconhece. Com muita alegria no coração, o regenerado, ele vive para a glória de Deus. Com muita alegria no coração, o regenerado, o homem que nasceu de novo, é prazeroso ir para a casa do Senhor. Para o regenerado é prazeroso servir a Deus, não é um peso, não é um fardo, muito pelo contrário. É motivo de muita alegria. É motivo de muita felicidade poder servir a Deus. É motivo de muito gozo do alto. É motivo de muito festejo, muita ação de graça. Tudo é motivo para glorificar o Senhor. Tudo é motivo para bendizer o nome dEle. O regenerado não precisa passar pelo triturador. Não, ele vai de bom grado, porque Deus o regenerou. E último lugar, você vai entender agora o livro de Romanos 12. Primeiro lugar, o livro de Romanos fala do quê? Repete comigo, Repete comigo, o livro de Romanos
fala de um problema. Segundo, o livro de Romanos fala de uma solução. Qual é o problema? Estávamos completamente afastados. Qual é a solução? Justificados em Cristo Jesus. E agora o livro de Romanos vai apresentar para nós a resposta que nós vamos conseguir, porque Deus nos alcançou, e agora, pelo fato de Deus ter nos alcançado, você sabe o que vai acontecer conosco agora? Romanos 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Meu irmão, o homem regenerado agora, ele oferece a Deus um culto espiritual. O homem regenerado agora, diz o texto, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem regenerado agora tem condições de prestar um culto a Deus. Você tem condições de cultuar a Deus. Nós temos condições de prestar um culto espiritual a Deus. Nós temos condições, por quê? Porque a graça nos alcançou primeiro. E agora nós temos condições de nos apresentarmos a Ele. Antes de sermos regenerados, nós tínhamos como nos apresentar a Deus? Não. E agora? Agora a graça me alcançou e eu apresento a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora eu me prostro diante do Senhor e me ofereço a Ele, em total gratidão, por essa tão grande salvação. Agora eu tenho condições, porque a graça primeiro me alcançou, de não me amoldar ao sistema deste mundo. Outrora eu não tinha isso. Outrora eu amava o mundo. Outrora eu arrepiava com as coisas do mundo. Mas hoje, eu me arrepio com as coisas de Deus. Outrora eu me arrepiava com as coisas da carne. Agora, eu sinto prazer nas coisas do Espírito Santo de Deus. Eu sinto prazer nas coisas do Senhor. Não me amoldo mais o mundo. Sou transformado pela renovação da mente, para que eu venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O livro de Romanos nos ensina que agora nós vivemos para a glória de Deus. Toda a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, a nossa profissão, a nossa caminhada, a nossa jornada, tudo é para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Tudo é para a glória de Deus. A justiça de Deus é demonstrada através da nossa caminhada cristã. É isso que o livro de Romanos ensina para nós. Nós precisávamos de Deus. Ele nos justificou. E agora, a nossa caminhada demonstra a justiça de Deus. A minha vida diária é uma demonstração de que Deus fez justiça em Cristo pela minha vida. A minha vida agora diária é um testemunho público de que Deus se tornou em Cristo a minha justiça. As minhas atitudes vão glorificar o Senhor. As minhas atitudes vão sempre buscar a glória de Deus. A obra da salvação vai ser demonstrada através da sua e da minha caminhada cristã. Agora nós não vamos estar amoldados ao sistema, nós estaremos moldados em Jesus, unicamente em Jesus. Nosso prazer vai ser sempre estar nele. Sempre. Sempre. O seu prazer vai ser o Senhor.
Estar em Cristo não é um fardo. Estar em Cristo é prazeroso. Estar em Cristo é prazeroso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não tem prazer nas coisas de Deus? Por que as coisas de Deus é um fardo para a sua vida? Por que quando a gente toca em termos como Bíblia, igreja, oração, isso é pesado para a sua vida? Deus precisa regenerar o coração do homem. Nada disso vai ser pesado. Nada disso. Você vai estar caminhando, sofrendo, chorando, gemendo, mas você vai estar sofrendo por Cristo, com Cristo, olhando para o autor e consumador da sua fé, aguardando a bendita manifestação da glória de Deus no retorno de Jesus. Você vai pregar o Evangelho não porque o pastor te mandou pregar o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho porque isso vai ser prazeroso. Você vai evangelizar, não é para dizer para o seu pai que você evangeliza, mas você vai evangelizar porque aquilo vai estar na tua veia. Você vai fazer missões, não é pelo fato de ter que prestar contas ou um relatório. Você vai fazer missões porque aquilo vai ser prazeroso. Você vai ler a Bíblia, não é pelo fato de você ter um desencargo de consciência. Poxa, hoje eu li 10 capítulos da Bíblia. Você vai ler a palavra de Deus porque aquilo vai ser prazeroso. Você vai vir para a escola dominical estudar a palavra de Deus, não porque o pastor vai te marcar. Se não vier, eu estou marcando. Não, estudar a Bíblia vai ser prazeroso para você. Você vai sentar com a sua família e vai fazer um culto doméstico com seus filhos. Não é por medo de ir para o inferno. É porque você agora apresenta o seu corpo como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Eu e você estávamos separados. Fomos justificados e agora nós prestamos um culto espiritual ao nosso Deus. Nada que você venha fazer será feito por obrigação. Tudo que você fizer na obra de Deus, no reino de Deus, você vai fazer de bom grado. Sempre enaltecendo, glorificando, adorando o autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus, meu irmão, que o Senhor renove a sua vida nessa noite. Que o Senhor renove a sua vida nessa noite. E que você e eu venhamos prestar o verdadeiro culto espiritual. Qual é o verdadeiro culto? A minha vida entregue no altar de Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver. Não tem aquela canção do... Qual é o nome dele? Os mais antigos? O Carvalho. Vocês vão cantar essa música agora? Brincadeira, brincadeira. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser, Ele controlar. Ser regenerado é isso, meu irmão. O nosso ser controlado pelo Senhor. O nosso ser controlado pelo Senhor. Ainda que eu queira me afundar, ainda que eu queira, eu não vou conseguir, porque a graça do Senhor, ela se manifesta poderosamente na nossa vida, ela se manifesta poderosamente na nossa casa, ela se manifesta na nossa caminhada. Você acorda às vezes detonado, e você vai caminhando e o Senhor vai te trazendo o conforto, o Senhor vai trazendo a luz que você precisava ter. Deus vai te guardando, Deus vai te guiando, Deus vai te perseguindo, Deus vai te livrando, Deus vai te mostrando a glória dEle, que Ele é Deus e você é homem, mas um homem regenerado. Deus vai te mostrando, Deus vai te confrontando, você se arrepende, Deus te confronta, você se arrepende, você levanta, Deus traz o arrependimento para você.